Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, queria agradecer muito a participação dos homens. A gente sabe que a maioria esmagadora aqui do nosso canal e lá do nosso Instagram também são as mulheres, né? Então a gente tem uma grande porcentagem de mulher. Mas eu fiquei muito feliz que o pessoal, os homens, começaram a me mandar mensagem, estão participando. E também queria aqui me colocar à disposição, né? O pessoal manda mensagem, eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? Então, obrigado aí pela participação de vocês e tamo junto. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é ser homem. Lógico que é um assunto tão grande que a gente poderia ficar aqui horas e horas, mas eu vou me deter aqui em 5 pontos. Esses dias eu estava lendo um artigo e nesse artigo ele fala o seguinte, ele conta a história de um furacão que aconteceu nos Estados Unidos em 2003. Foi um furacão que passou ali por Washington e nesse momento o que aconteceu? O presidente, né, e os demais autoridades ali automaticamente eles foram se esconder para se proteger do furacão. Só que nessa mesma ocasião, os soldados ali do túmulo do soldado desconhecido em Arlington, eles não cederam à posição de guarda. Mesmo eles tendo a autorização, né, para deixarem ali o seu posto, eles não cederam. E ele comenta nesse artigo falando o seguinte, né, se esses homens eles são capazes de fazer isso por mortos, né, imagina o que eles podem fazer pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. E é dessa forma que a gente precisa se ver, nós homens, como soldados. A gente sabe que muitas vezes vão vir tempestades, vão vir furacões, mas a gente não pode deixar a nossa posição como homens. Então no vídeo de hoje eu vou passar por 5 pontos, lógico, sempre à luz da Bíblia, né? A gente vai passar por esses 5 pontos e entender o que a Bíblia pode falar pra gente como ser um bom homem. O primeiro ponto é que um homem, ele controla as suas emoções e as suas paixões. Então tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre inteligência emocional, eu sugiro muito você a ver esse vídeo, para que a gente possa estar na mesma página e você também ter mais esse tipo de conteúdo. Então a gente entende que o homem ele controla as suas emoções e as suas paixões. Lá em 1 Coríntios 9, 27, Paulo fala o seguinte, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então o que Paulo está falando o seguinte, que o nosso corpo, nós precisamos dominar ele. Né? Então aqui ele fala de uma forma, eu reduzo a servidão, ou algumas outras traduções eu coloco ele como um escravo. Então nós homens, nós precisamos controlar os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas paixões, para que a gente possa desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós. E nesse momento que a gente também não machuque outras pessoas. Então muitas vezes nós homens, o que acontece? A gente é aprovado, né, ou recebe aprovação por conta das mulheres, da quantidade de mulher que a gente se relaciona. E isso não vem de um âmbito saudável, não vem de um lugar saudável. A gente não tem essa necessidade, mas por uma certa aprovação a gente às vezes acaba fazendo isso. E isso ele vai totalmente contra aquilo que a gente entende como um relacionamento saudável, onde a gente deixa a casa dos nossos pais para nós nos encontrarmos com uma mulher e assim formar uma só carne. Pornografia, mais para frente eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas nesse momento a gente tem que entender que nós precisamos controlar as nossas emoções, as nossas paixões, os nossos desejos nesse ponto, né? Masturbação. Então a gente entende, a gente deve entender que nós precisamos subjugar o nosso corpo. Nós comandamos os nossos corpos. Aí você pode falar assim, Israel, mas é que o diabo está me fazendo isso e tal, e ele está me tentando a isso, está me levando a isso. Isso pode acontecer, mas eu vou falar para você de uma pessoa que teve problema com pornografia, teve problema com masturbação. Eu só consegui vencer isso a partir do momento que eu tirei toda a responsabilidade da parte espiritual e centrei em mim, no que eu poderia fazer. Eu comecei a entender o que move essa indústria, o que acontece com as pessoas que trabalham nessa indústria, como isso age no meu corpo, a dopamina, por que eu tenho essa necessidade dessa dopamina, o que isso faz no meu organismo. Então, só a partir desse momento que eu entendi, tirei a responsabilidade de todos os outros e coloquei a responsabilidade em mim, entender quais são os gatilhos, o porquê que eu sou levado a isso, né? Quais são os momentos que eu preciso disso? Foi a partir desses momentos que eu consegui falar assim, não, peraí, agora eu consigo controlar. Né? Então,
Coisas práticas, pessoal. Se você está batalhando com isso, está tendo dificuldade, não leva o teu celular para o banheiro, né? Israel, algumas pessoas vieram falar comigo e eu sempre pergunto, quando que você faz? Como é que você faz isso? Assim, geralmente no quarto. Você dorme sozinho? Durmo sozinho. Tem o quê? No computador. Tire o computador do quarto. Então, nós homens, nós precisamos ser estratégicos. Nós precisamos ser inteligentes, saber quais são os gatilhos que provocam esses tipos de emoções. O porquê que eu tenho que me relacionar com trocentas mulheres, né? O porquê que eu preciso ter essa necessidade de pornografia, da masturbação, quais são os gatilhos. E a partir do momento que a gente entende quais são esses momentos, nós precisamos evitar, nós conseguimos evitar e batalhar de forma estratégica nisso. Não delegue as responsabilidades, coloque a responsabilidade em você e batalhe isso com você. Ponto 2, um homem sustenta a sua família. Então lá em 1 Timóteo 5,8 fala o seguinte, é um texto um pouquinho pesado, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então ele é um texto um pouquinho pesado que traz o quê? Traz responsabilidade para nós homens. Então nós homens, nós precisamos entender que a responsabilidade de sustento da casa é nossa. Tá? E quando eu falo sustento, eu estou falando da parte financeira, da parte sentimental, emocional e da parte espiritual também. Então é nossa responsabilidade trazer esse sustento. Israel, mas a sociedade tem mudado tanto, as mulheres estão trabalhando também, e como é que faz? E às vezes, sei lá, eu ganho menos do que a minha esposa, ou estou numa situação difícil, onde a minha esposa está trabalhando e eu estou desempregado. Pessoal, como a gente falou no começo do vídeo, as tempestades, os furacões, eles vão vir, mas a gente não pode deixar essa mentalidade, a gente não pode se acomodar nesse tipo de situação. Então, a partir do momento que você entende essa tua responsabilidade, você vai atrás independente da situação. Isso por quê? Porque isso vai trazer segurança para a tua casa. Isso vai trazer a tua autoestima. Então, muitas vezes a gente vê homens que perdem a autoestima por causa disso, né? Então, não importa a situação que você esteja, essa é uma responsabilidade tua e que você deve abraçar ela. O como você vai fazer, trocentas formas, né, de você se aprimorar, de você ir atrás, de você buscar. A mulher, ela precisa ter essa admiração, ela precisa ter essa segurança e os filhos também precisam. Então, nossa segunda tarefa é trazer sustento para a nossa família. Terceiro ponto, um homem ele protege a sua família. Por que vocês acham que eu estou treinando bastante? Que é para proteger a minha família, é para quando surgir um marmanjo para vir namorar minha filha, ele pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa com a minha filha. Brincadeiras à parte, mas a gente protege a nossa família. Então, nós estabelecemos segurança também nessa área física, né? Então, é aquele lance, né? Tá os dois lá na cama, aí escuta um barulho lá, fala assim, meu, barulho é esse, tá o barulho da porta, barulho da janela. Você não vai cutucar a tua esposa para falar, o que tá acontecendo lá? Vai lá ver. Não. Você, como homem, você levanta e vai ver o que está acontecendo, né? Você precisa trazer esse senso de proteção para a tua casa. Eu lembro quando a gente mudou para essa casa aqui, as fechaduras elas são eletrônicas, né? E eu não sabia ainda como é que trocar o código e tal. E a gente dormiu uma noite com as fechaduras com o mesmo código antigo. E isso despertou, porque muitas pessoas acabavam entrando aqui no apartamento, quando o apartamento estava para ser alugado e tudo mais. Isso me deu uma certa insegurança. Eu lembro que essa noite eu praticamente não dormi e eu comecei a escutar alguns barulhos, né? Então acho que eu desci umas 3 vezes aqui para ver se estava tudo bem e às vezes eu estava dormindo lá de boa. E eu com essa preocupação, porque a gente precisa trazer segurança, né? Então nós precisamos proteger a nossa família. Lá em Provérbios 4 a gente também vai entender que essa proteção é o quê? É da nossa geração inteira, né? Então Provérbios 4 a gente vê um pai instruindo o seu filho, né? Por quê? Para que ele possa ter sabedoria e nessa sabedoria ele ter uma vida longa, ele ter prosperidade, ele não se colocar em más situações, né? Ele entender o que é bom, o que é ruim e com isso nós protegemos os nossos filhos e protegemos também as nossas gerações. Então, terceiro ponto, a gente protege a nossa família de forma física, mas também a gente protege a nossa família contra os maus que podem vir, que a gente conhece no mundo. Quarto ponto, o homem serve a sua família, né? Então aqui é um ponto engraçado e que eu queria entrar, que fala sobre o homem servir.
Por quê? Porque muitas vezes o pessoal coloca aquele ponto, né, que o homem é o sacerdote do lar, é o sacerdote da casa. Mas eles colocam isso, não sei porquê, de uma forma onde ele é meio que intocável, onde é ele o que merece mais honras. Se a gente entender qual que eram os serviços do sacerdote. Então o sacerdote, ele servia, né, os três principais. Ele prestava sacrifícios, ele entrava na presença de Deus e ele liderava, passava o conhecimento para o povo a partir daquilo que ele tinha encontrado com Deus. Então, quando a gente entende isso, a gente vai perceber que o sacerdote não tem nenhum tipo de benefício, muito pelo contrário, ele serve a nossa casa, ele serve, nós devemos servir a nossa casa como sacerdote, e apontando sempre para esses três pontos, onde a gente oferece sacrifício, onde a gente tem encontros com Deus, e a partir desses encontros, nós lideramos a nossa família. Outro texto que o pessoal pega, né, é Efésios 5, 23 a 25, que fala: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, muitas vezes a gente pega só aquela parte, né? Que o homem é o cabeça, né? Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. E isso é verdade? Ele é verdade. Mas a gente precisa entender qual que é o modelo de liderança de Cristo, onde ele falou que aquele que quer ser líder, que quer ser o maior, deve servir. Então nós, como sacerdotes da casa, como cabeça, nós devemos servir. Como é que a gente faz isso? A gente traz direção. Como é que a gente traz direção? O terceiro ponto, onde a gente tem encontros com Deus e a partir disso nós servimos a nossa casa. Quinto e último ponto, um homem segue o desígnio de Deus para a verdadeira masculinidade. Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com Deus. Para resumir tudo e para ter vou te dar um passo para você ser um bom homem. Ande humildemente com Deus. Quando a gente tem esse tipo de relação, nós não conseguimos ser nada aquém daquilo que a gente precisa ser. Então Deus, ele nos traz a identidade que nós precisamos ter, nos satisfaz naquilo que às vezes a gente precisa procurar satisfação, como a gente citou nos exemplos passados. Eles nos dão força, nos dá sabedoria para que a gente possa proteger a nossa família, nos dá sabedoria para que nós possamos trazer o sustento para casa. Então, um passo bem prático e bem direto: ande humildemente com Deus. Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Não tem como falhar nisso. Então, quando a gente anda com Deus, nós temos a nossa identidade formada, nós temos sabedoria para que a gente possa trazer sustento para a nossa família, e Deus, através da sua bondade enorme, vai nos construir como um homem. Eu estou longe de ser um homem perfeito, mas são algumas coisas que eu tenho estudado e tenho praticado e passei também, e que eu queria ter compartilhado com vocês nesse vídeo. Então eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ter te ajudado, ter te edificado e ter te despertado para ser um bom homem.